Mas por quê? Uai, eu acho que eles não gostam mais de mim. Que isso? Mas por que você pensa assim, tia Thaís? Uai, todo mundo sumiu, ninguém vai mais na escola. Ah, eu não acredito que é isso. Você não sabe que ninguém tá podendo sair de casa? Uai, por quê? Você esqueceu que nós não estamos podendo ir na igreja por causa do coronavírus? Nossa, eu tinha me esquecido. Pois é. Mas por falar em coronavírus, você sabe, tia Thaís, o que a gente tem que fazer para não pegar o coronavírus? Eu sei, tem que lavar as mãos com sabão e álcool em gel. E não pode colocar a mão na boca. Muito bem, você tá sabendo direitinho, tia Thaís. Mas olha, eu preciso te falar uma coisa também. Você sabia que existe uma sujeira que só Jesus pode limpar? Ah, eu sei. É o pecado. Essa sujeira só Jesus pode limpar. Muito bem, você está sabendo, mas eu preciso te falar mais uma coisa, te perguntar, aliás, como que faz para Jesus limpar o nosso coração dessa sujeira? Ah, ele limpa o coração somente daquelas pessoas que o aceitam como Cristo, o único Salvador. Muito bem, você está certíssima. Isso me fez lembrar de um corinho que a gente canta lá na igreja, aquele que fala do sabão, que ele lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, mas só Jesus lava o nosso coração. Muito bem. Vamos cantar ele, tia Thaís? Vamos! Mas pra gente cantar, a gente vai chamar dois tios muito legais para cantar pra gente, que é a tia Haha e o tio Gugu. Aí vamos fazer um combinado? Nós vamos contar de 1 até 3. E no 3 nós vamos chamar tia Haha, tio Gugu. Vamos cantar? Vamos fazer assim? Ó, vocês aí façam com a gente, hein? Vamos lá, bem alto, hein? Ó. Tia Haha, tio Gugu, vamos cantar! Oi, tia Tatá! Oi, tia Nath! Estamos com saudade de vocês também e das crianças da igreja também, né? Então vamos cantar então? Vamos ficar em pé, criançada? Vamos levantar aí do sofá e vamos cantar com a gente. Todo mundo animado, hein? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. De novo. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tia Nath, que legal cantar esse hino com o tio Gugu e a tia Haha, gostei muito. Sabe o que eu lembrei? Que eu lembrei de um outro corinho. Qual? Aquele que fala assim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Vamos Isso. cantar? Vamos cantar. Esse corinho é muito bom. Realmente Deus é muito bom pra gente. Então vamos cantar esse corinho e a tia Haha e o tio Gugu vai continuar nos ajudando. Vamos lá, criançada, quero todo mundo cantando com a gente, hein? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Ai, que momento gostoso poder cantar esses
corinhos, não é verdade, tia Thaís? Muito bom mesmo também, gostei. Muito bem. Sabe o que eu tô pensando aqui? Esses dias que a gente tá de quarentena, que a gente não tá podendo sair de casa, né? Tá sobrando muito tempo pra brincar, não é verdade? Você tem brincado, tia Thaís, nesses dias? Ah, eu tenho brincado muito o dia inteiro. Eu acordo cedinho. Acordo todo mundo de casa. A gente, ó, vai brincar. É mesmo? De que você tá brincando, tia Thaís? Ah, eu brinco de boneca, eu brinco de adedanha, de adoleta. Que legal. Eu brinco com o meu cachorrinho. Muito bom. Agora eu tô pensando aqui uma coisa. Eu tenho certeza que tem um brinquedo que você e todo mundo aí ainda não brincou nesses dias. Você sabe qual brinquedo que é? Não, me apresenta. Eu vou te contar. É um peão. Você sabe o que é um peão? Não. Então hoje eu quero contar uma história pra vocês de um peão. Você quer ouvir essa história? Quero. Então vamos lá, vamos Vou ouvir? sentar aqui pra ouvir, tá? Joia, então tá bom. Muito bem, então agora nós vamos ouvir a nossa história, a história do peão Frederico. Olha que peão bonito, crianças. E a nossa história também tem um personagem que se chama Pedro. Pedro era um garotinho muito, mas muito pobre, gente. Ele não tinha muito dinheiro. Eles moravam numa casa de madeira tão simples, mas tão simples. O seu pai era lenhador e eles não tinham muita condição, sabe? E tinha vezes que eles chegavam até a passar fome. Mas tinha uma coisa que entristecia Pedro demais. Sabe o que que era? Pedro não tinha nenhum brinquedo, vocês acreditam? Às vezes a gente tem tanto brinquedo em casa, né? Uma caixa de brinquedos, mas Pedro, ele não tinha nenhum brinquedo. E isso deixava ele tão triste, mas tão triste. Quando ele ia na escola, todos os coleguinhas mostravam os seus brinquedos, mas Pedro não tinha nenhum brinquedo para ele mostrar. Mas sabe, o pai de Pedro, ele via a tristeza dele. E aí ele ficou pensando em alguma forma para deixar ele feliz. O aniversário de Pedro estava chegando. E aí o pai dele teve uma ideia para deixar Pedro assim muito contente. E sabe qual foi a ideia? Ele resolveu fazer um peão para Pedro. E aí, todo dia de noite, quando ele já estava dormindo, né, Pedro, o pai dele ia lá, um pouquinho a cada noite, e ia fazendo esse brinquedo para ele. Muito bem. E aí, quando chegou na véspera do aniversário de Pedro, o peão estava prontinho para entregar ele. E o seu pai estava ansioso para ver a reação dele. E aí, sabe o que ele fez? Colocou o peão na prateleira da cozinha para quando Pedro acordasse, ele pudesse ver o seu brinquedo novo. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver? De manhã cedo, no dia seguinte, Pedro acordou e foi tomar o seu café da manhã. Quando ele foi pegar a sua caneca na prateleira, o que ele viu, crianças? O que será? Muito bem, o peão estava lá. Pedro levou um susto tão grande, mas ao mesmo tempo ficou tão feliz, porque o pai dele virou para ele e disse: Pedro, esse brinquedo é seu. Nossa, vocês não imaginam como Pedro ficou tão contente, tão feliz, que ele tomou seu café da manhã rapidinho e foi correndo pro quintal para brincar com o seu brinquedo novo. Isso mesmo. E aí, ele falou para Pedro, ele falou pro peão, você vai se chamar Frederico. Ele deu um nome pro peão. Isso mesmo. E aí ele disse para ele, eu vou arranjar umas tintas emprestadas com os meus amigos e vou enfeitar você, eu vou pintar você, que você vai ficar com uma outra cara. Eu vou dar a cara que eu quero para você. E você vai ser agora, a partir de agora, o meu melhor amigo. Muito bem. E assim Pedro fez. Naquela mesma tarde, Frederico já estava transformado. Olha como que ele estava bonito, olha. Pedro pintou uma carinha feliz nele, sorridente,
E até um chapeuzinho ele ganhou, olha que legal. Isso mesmo. Vocês acham que ele ficou realmente bonito? O que vocês acham? Ele ficou lindo. Como Pedro estava feliz com o seu novo amigo. Vocês nem imaginam. Muito bem. Então Pedro e Frederico passavam a maior parte do tempo juntos. Quando Pedro ia à escola, ele levava o Frederico lá na mochila dele. E era difícil para ele ficar tranquilo lá dentro da mochila, sabe? Porque ele queria sair rodopiando o tempo todo. Muito bem, assim que ele chegava em casa, almoçava, trocava de roupa, fazia os seus deveres e lá estava Pedro brincando com Frederico. Nossa, eles se divertiam demais. Certo dia, sabe o que aconteceu? Pedro recebeu uma notícia. O pai dele disse que eles precisavam se mudar da casa onde eles moravam. Eles não podiam mais ficar morando na mesma casa. E aí, Pedro começou a pensar como seria a nova casa, se lá teria um quintal grande para ele poder brincar. Ele começou a pensar um monte de coisas. E aí, logo ele começou a arrumar as coisas do seu quarto para poder levar a mudança embora. E um amigo do seu pai disse que ele ofereceria o caminhão deles para poder fazer a mudança. E Pedro ficou muito contente porque ele nunca tinha andado de caminhão, vocês acreditam? E aí chegou o dia da mudança. Pedro arrumou tudo, pegou o Frederico, guardou ele e foram eles para a nova casa. E aí, sabe o que aconteceu? Durante o caminho, assim que o caminhão passou no quebra-mola, deu um pulo, ele nem percebeu, quando de repente o Frederico, voou do caminhão, gente. Frederico, saiu do caminhão e ninguém viu ele se perdendo. E aí, na estrada cheia de poeira, bem para trás, com desespero, rodando, Frederico tentou alcançar o caminhão. Só que o caminhão era muito mais rápido que ele e ele não conseguiu. E aí ele perdeu a esperança de conseguir chegar até o caminhão. E aí ele ficou perdido, chorando, longe do seu grande amigo. E aí sabe o que aconteceu, crianças? Veio o sol, veio a chuva e Frederico ia ficando cada vez mais feio. Nossa, olha como é que ele ficou. A tinta desbotou, a poeira e a lama o cobriram. Chegou um dia que mesmo se alguém que conhecesse o Frederico passasse ali, nunca ia imaginar que poderia ser ele, de tão feio que ele estava. Agora vamos pensar, como será que Pedro estava numa hora dessas? Pedro chegou na casa nova e começou a procurar Frederico. E ele achou que poderia estar em outro lugar, no meio das mudanças. Mas ele procurou tudo e percebeu que Frederico tinha se perdido. Nossa, como ele estava triste, como ele assim estava arrasado, era o dia mais triste da vida dele. E aí ele começou a procurar, mas ele não achava o Frederico. E aí, até que um dia, numa segunda-feira, quando Pedro chegou na escola, a sua mãe pediu para que ele fosse pegar lenha no depósito de madeira. E assim ele fez. O menino prontamente obedeceu. Ele foi e obedeceu a mãe dele. Quando ele estava ali, que ele jogou a lenha dentro do fogo, de repente, o que ele avistou? Algo que era bastante familiar. Isso mesmo, era Frederico que estava ali dentro, junto com aquele fogo. Pedro não hesitou, enfiou a mão dentro ali do fogo para salvar o seu amigo. Sua mão ficou bem ferida, sabe? Muito queimada. Mas ele estava muito feliz porque ele tinha achado o Frederico. Ele conseguiu salvar o seu amigo. A mãe, ouvindo os gritos do menino, correu para poder socorrer, ele e a mamãe.
mãe dele. E aí, rapidamente, com um pouquinho de tempo, a sua mão estava enfaixada. Sabe, crianças, depois de uns dias que custaram muito a passar, Pedro, apesar assim, de ainda estar com a mão enfaixada, né, ele já podia mover ela assim, normalmente. E aí, então, com grande habilidade, ele pegou aquelas tintas de novo que ele tinha usado lá no começo, né, e começou a pintar de novo o seu amigo, para que ele voltasse a ter aquela cara bonita, né, que ele tinha antes. E aí, em pouco tempo, o peão ficou novinho de novo, novinho e bonito. Aquelas faixas, né, que tiveram que permanecer por muito tempo e depois uma grande cicatriz, elas lembravam sempre a Pedro, né, e também ao Frederico, né, o que Pedro tinha feito por ele para salvar a sua vida. Eles sempre lembravam quanto custou para ele ter a sua vida salva. Quanta gratidão que Frederico sentia pelo seu amigo Pedro. Foi algo muito especial. Muito bem. E vocês sabiam que por amar tanto, 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 alguém também teve as suas mãos muito feridas por amar a gente? Isso mesmo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pecado, sabe o que é pecado? Quando a gente desobedece, quando a gente fala coisa feia, fala mentira, quando a gente briga com um coleguinha ou com qualquer outra pessoa, tudo isso é pecado. Aquele pecado que a gente falou lá no começo, quando eu estava conversando com a tia Thaís, lembra? Isso mesmo. Mas esse pecado, ele torna o nosso coração sujo, sabe? E isso nos impede de entrar no céu. Mas sabe de uma coisa? Existiu alguém que veio aqui na terra para nos salvar dessa condenação. Jesus, ele veio aqui na terra e morreu por nós. Deus enviou seu único filho para morrer por causa dos nossos pecados. E aí, sabe como que foi essa morte? Ele foi pendurado numa cruz, assim, de braços abertos, e foram colocados pregos em suas mãos. Nossa, foi tão triste esse dia que vocês não têm ideia. E aí, ficaram marcas nas suas mãos, né, por causa desse dia, por causa da sua morte. Mas sabe, Jesus não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. E como agora, né, nós estamos vivendo a Páscoa, né, nesses dias, nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. Não é verdade? Muito bem. E sabe de uma coisa? Assim, né, como Pedro deu nova vida a Frederico, Deus também quer que você tenha essa nova vida por meio de Jesus. Você precisa entender que Jesus, né, veio para ser o seu Salvador e precisa aceitar esse presente da salvação. E assim um dia você terá a esperança de estar no céu junto com Deus. Muito bem. Eu gostaria de que você pensasse, né, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, que você ore, pedindo para que Jesus entre no seu coração. Mas se você já tem Ele no seu coração, eu peço também que você reflita, né, se sua vida está sendo vivida para agradar a Ele, sabe? Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós precisamos agradar a Deus, fazer coisas que agradem a Ele, né? Como eu disse no começo, o pecado não pode mais fazer parte, né, da nossa vida. Por exemplo, a gente precisa evitar falar mentiras, não desobedecer o papai e a mamãe ou a titia, sempre respeitar os mais velhos, não falar palavras feias e muitas outras coisas, né? Nós precisamos dar o nosso testemunho. Isso mesmo. Então agora eu quero que você feche os seus olhos aí na sua casa. A tia vai fazer uma oração e você vai repetir comigo. E no final nós vamos falar amém, tá certo? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela lição que ouvimos agora. Agradeço por Deus
ter enviado o seu único filho para morrer em meu lugar. Quero ter a certeza de que Jesus mora em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então essa foi a nossa história de hoje. E eu espero que você tenha aprendido muito com os nossos amigos Pedro e Frederico. E aí, tia Thaís, gostou da nossa história? Gostei. É? Me fez lembrar de um corinho. Aquele corinho, você conhece, meu coração era só. Mas é claro que eu conheço. Vamos cantar? Vamos cantar sim. A tia Rahá e o tio Gugu vai nos ajudar de novo. Vamos lá, criançada, vamos cantar com a gente. Vamos lá, eu quero ver todo mundo cantando. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, quem ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. E a vida eterna eu ganhei. Puxa, tia Thaís, foi muito bom ter encontrado você, mas eu preciso ir embora. Sabe por quê? Minha mãe pediu pra eu fazer um monte de coisas lá em casa e eu tenho que ser obediente, né? Então eu preciso de ir embora. Então tá bom, mas eu gostei muito de encontrar com você aqui, encontrar com eles, matar a saudade e a gente vai se encontrar de novo, né? Vamos sim! E aí, crianças, vocês gostaram? O que vocês acham da gente se encontrar de novo depois, por aqui? O que vocês acham? Eu quero ouvir! E aí? Ah, muito bom! Então em breve nós vamos voltar aqui, hein? Tudo bem? Combinado, tia Thaís? Combinado. Então tá bom! Tchau! E aí, crianças, gostaram? Agora a X tem uma tarefa para vocês. A gente quer que vocês desenhem o peão Frederico, tá? Da nossa história. Então vocês vão pegar uma folha aí na casa de vocês, fazer um peão bem bonito, pedir pro papai e a mamãe para tirar uma foto e enviar para as tias. Pode ser para tia Raquel, para tia Nath ou para tia Thaís. Até sábado, tá bom? Então não se esqueçam, até sábado para vocês enviarem o desenho do peão Frederico pra gente, tá bom? Vamos participar todo mundo. Até semana que vem.